Pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas Súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje teremos a súmula 495 do STJ, segundo a qual a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. O exemplo dessa súmula é interessante por permitir que nós voltemos aqui no canal a algumas explicações em torno do princípio da não cumulatividade e da sistemática do crédito físico e da sistemática do crédito financeiro que é utilizada relativamente a esse princípio. Sistemáticas que são utilizadas relativamente a esse princípio. Primeiro, explicando que o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele incide quando há a saída do estabelecimento do industrial ou do importador de um produto que foi industrializado ou quando há a importação do exterior de um produto que foi industrializado. E ele é não cumulativo, o que significa que quando há essa saída, o imposto sobre ela incidente e em face dela devido deve ser abatido daquele que incidiu em etapas anteriores. E aí é que se coloca a questão da sistemática do crédito físico ou da sistemática do crédito financeiro. Pela sistemática do crédito financeiro, quando se fala abatido o imposto cobrado nas operações anteriores, entendem-se por operações anteriores todas aquelas que financeiramente se incorporam ao custo daquele produto que está sendo vendido ou que está sendo tributado quando da saída. Então, se uma fábrica de automóveis vende um automóvel e é tributada, tendo que pagar o IPI sobre essa venda, ela pode abater do valor devido o IPI incidente em operações anteriores que incidiu sobre bens que se incorporam financeiramente ao custo daquele veículo. Então, não só aquilo que se incorpora fisicamente ao veículo, como é o caso dos pneus, da bateria, chapas de aço, tintas, que são usadas na fabricação do carro, são um custo, mas que também se incorporam fisicamente, além de se incorporarem financeiramente. Mas se for adotada a sistemática do crédito financeiro, inclusive aquilo que não se incorpora fisicamente pode também ser objeto de crédito, como um robô que essa fábrica tenha comprado para parafusar as peças desse veículo e que já foi tributado pelo IPI antes. Essa seria a sistemática do crédito financeiro. Tudo que se incorpora financeiramente como custo, ainda que fisicamente não se incorpore. Pela sistemática do crédito físico, ao contrário, só aquilo que fisicamente se incorpora é que gera crédito. Aquilo das operações anteriores que fisicamente se incorporar àquela que está sendo tributada. Então, no caso da venda do veículo, se adotada a técnica do crédito físico, só a bateria, o pneu, a tinta, o para-brisa, as chapas de aço darão direito a crédito, porque se incorporam fisicamente ao veículo, que é vendido e tributado na operação seguinte, mas não aquilo que apenas financeiramente seria incorporado, mas não fisicamente. Portanto, a gente vê que a sistemática do crédito físico é mais restritiva do alcance da não cumulatividade. A sistemática do crédito financeiro implementa melhor, ou mais eficazmente, ou mais inteiramente esse princípio. E em relação ao IPI, prevalece, por força do que dispõe a legislação, prevalece na jurisprudência a compreensão de que é constitucional essa legislação, é válida essa legislação, que determina que no IPI prevalece a técnica do crédito físico. E como no IPI prevalece a técnica do crédito físico, aquilo que não se incorpora fisicamente ao produto que é fabricado, como é o caso dos bens do ativo permanente. Os bens do ativo permanente são aqueles bens comprados pela empresa, não para serem revendidos, portanto eles não fazem parte do ativo circulante. Eles são comprados tampouco para serem consumidos ou usados pela empresa, eles são comprados para se incorporar definitivamente, ou pelo menos por um período maior do que um ano, ao seu patrimônio. É o caso de máquinas, é o caso de veículos que a empresa compra para fazer entregas ou transportes, é o caso de imóveis que ela compra para equipar os seus estabelecimentos, os seus imóveis. Então, esses bens, máquinas, imóveis, veículos, que sejam comprados para se incorporarem fisicamente, não aos produtos que são fabricados, mas ao estabelecimento, ao patrimônio
por mais de um ano, durarem mais de um ano e ficarem por mais de um ano incorporados ao ativo, ao patrimônio, ao conjunto de bens e direitos daquele estabelecimento, eles não geram crédito de IPI. Gerariam crédito de PIS e COFINS, porque é outro, ou são outros dois tributos não cumulativos que adotam a técnica do crédito financeiro, até porque não seria possível adotar a técnica do crédito físico, já que elas não alcançam saídas físicas, mas a receita, que pode inclusive decorrer de operações que não sejam saídas físicas, como é o caso de serviços. E é o caso também do ICMS, que embora não adote inteiramente a técnica do crédito financeiro, ele a adota com algumas ressalvas, porque depois que se incorporou o S, que inclui serviços, comunicação, transporte, energia elétrica, seria difícil manter firmemente e sem exceções a técnica do crédito físico, porque isso que era usada, que era adotada até a Lei Candir de 96, seria difícil manter essa técnica porque ela levaria inevitavelmente à acumulação do imposto. Agora, verdade seja dita, se o princípio da não cumulatividade fosse respeitado de verdade, a técnica a ser adotada em relação aos 3 ou aos 4 tributos que são sujeitos à não cumulatividade seria a técnica do crédito financeiro, porque ela é que garante realmente a implementação efetiva desse imposto. E esse é o grande receio que os contribuintes e o cidadão em geral deve ter em relação a uma reforma tributária que venha criar um grande imposto sobre o consumo que seja não cumulativo. Se promete hoje que essa não cumulatividade não será onerosa porque haverá uma sistemática de crédito amplo. Mas isso sempre foi prometido, no caso do PIS da COFINS foi prometido, no caso do ICMS foi prometido, e o que se assistiu depois foi uma série de restrições ao direito ao crédito. O crédito passa a ser tratado como sendo um grande favor que se faz ao contribuinte, ou um grande benefício que se dá a ele, e não apenas a implementação de um princípio constitucional, de uma técnica de tributação para evitar a acumulação do imposto. Então, se promete uma sistemática de crédito amplo, antes de se instituir o novo tributo, ou de se permitir o aumento de alíquota com a desculpa de que isso serve para contrabalançar uma perda de arrecadação propiciada pelo uso dos créditos, mas depois se restringem esses créditos de maneira arbitrária, como se assistiu em relação ao PIS e à COFINS na interpretação do que seria insumo, como se assistiu em relação ao ICMS, em relação à Lei Candir e as várias alterações que ela sofreu para restringir e adiar o direito a esse crédito amplo financeiro. Em relação ao IPI, os contribuintes nunca tiveram esse gosto, porque a sistemática é de crédito físico e é isso que reconhece a súmula 495 que está sendo comentada agora. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos e deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.